Olá pessoal, bom, sobre o que vamos falar hoje? Vamos falar sobre a série da Netflix, a minissérie, na verdade, Adolescência, que está sendo muito comentada por todo mundo. Quando eu assisti hoje, acabei de terminar de assistir e achei interessante porque ela dialoga muito. Eu já mencionei para vocês aqui que eu acabei de escrever um livro que está com a editora para ser publicado esse ano e fiquei impressionada como essa minissérie dialoga com o meu livro. Então, realmente eu preciso falar sobre o assunto e o que mais me chamou a atenção na maneira como a série foi feita é justamente o quanto eles vão levantando perguntas na cabeça de quem está assistindo, do início ao fim. Perguntas que não têm respostas fechadas, né? Mas eles vão levantando perguntas. E são perguntas que fazem quem está assistindo, o espectador, buscar respostas, mas respostas dentro de si, no próprio olhar, na própria interpretação. Eu acho esse estilo fantástico, eu gosto muito mesmo. Então, já que a minissérie, ela levanta tantas perguntas, eu vou tratar desse assunto também levantando perguntas. E aí eu acho que a primeira pergunta interessante, e aí, antes de falar, acho que se você não assistiu ainda, seria interessante você assistir antes para assistir o meu vídeo. Então já estou avisando que, embora eu não vá contar a história aqui, eu vou tratar de assuntos bem específicos da história e talvez até para entender melhor o que eu tô falando, seja melhor você assistir antes e depois assistir os meus comentários aqui no meu vídeo. Bom, a primeira pergunta que eu levantaria e sobre a qual a série me fez pensar é justamente: quando o meu filho é meu filho? Porque depois que tudo aquilo acontece, né? E como eu disse, gente, eu não vou contar a história aqui, por isso que é melhor assistir antes. Eu tô conversando aqui, imaginando que vocês já sabem de todo o conteúdo, já tenham assistido todos os episódios. Então, assim, depois que tudo aquilo acontece e os pais do garoto estão no quarto e eles estão discutindo, basicamente se perguntando aonde que nós erramos, né? Eles estão lá digerindo toda aquela culpa, na verdade, que eles estão sentindo. E é interessante que a gente realmente percebe o quanto a minissérie não quer trazer a ideia de culpa dos pais, mas é óbvio que qualquer pai e mãe que passasse por isso ia se perguntar aonde que eu errei. E eles estão nesse momento, né? Eles estão se perguntando o que eles fizeram de errado, né? Tem uma hora que ela fala: ele é genioso como você, e aí ele fala assim: você tá dizendo que ele puxou pra mim? E aí ele fala: você foi uma boa mãe. E ela começa a também questionar o que podia ter sido feito que eles não fizeram na criação daquele filho, o que eles tinham que ter visto que eles não conseguiram perceber, né? Tá nítido na minissérie que tem muitas coisas que eles não conseguiram perceber no comportamento, nos hábitos do filho e as angústias com as quais aquele adolescente estava lidando, né? Eles realmente ignoravam muitas coisas. Inclusive a minissérie, ela mostra muito como os adultos eles estão alheios ao que está acontecendo no mundo dos adolescentes e a dificuldade que eles têm de alcançar a linguagem dos adolescentes, as vivências em que eles estão inseridos, até os perigos que a internet está colocando diante deles e tudo mais, né? Bom, então eles estão ali naquele momento que eles estão se perguntando aonde que eles erraram. E eles estão tendo aquela conversa pra entender e pra digerir a culpa. Basicamente isso. Mas aí eles saem e a outra filha deles aparece. Eles saem do quarto e a outra filha deles aparece e ela fala assim:
olha, a gente não tem que se mudar não, porque se a gente se mudar, obviamente eles estavam pensando em sair da cidade, porque se tornaram muito visados, né, diante do crime hediondo que aconteceu. Então a filha, ela fala, olha, a gente não tem que se mudar não, porque se a gente se mudar, em outro lugar que a gente estiver, as pessoas vão descobrir e tudo vai virar um inferno de novo, então a gente não tem que se mudar. E eles questionam como é que tá a vida dela, né, e ela fala, olha, eu sou a irmã do Jamie, né, ou seja, eu sou a irmã do garoto que cometeu o crime que ganhou os jornais, né? Então não tinha mais como ela não ficar avisada, como ela não ser julgada. Mas aí ela fala uma frase muito interessante que é assim: o Jamie é nosso, não é? Quando ela diz isso, ela está dizendo, olha, ele é meu irmão e eu tenho que lidar com essa realidade. Então ela fala uma das coisas mais maduras. Ela tem uma maneira de encarar as coisas com um senso de responsabilidade que é maior até do que o dos pais ali. Porque ela fala, ele é nosso, não é? Ou seja, ele é da nossa família, não é? Ele é meu irmão, ele é seu filho, não é? É. O garoto que cometeu aquele crime trágico e avassalador para a família dele, para a família da vítima, essa pessoa, ele é da família dela, ele é o irmão dela. Então, a pergunta que eu estou trazendo aqui é: quando o seu filho é seu filho? Né? Porque é muito interessante que aí a gente está lidando com um ponto extremo. Já aconteceu tudo de ruim que podia acontecer, já deu tudo errado. Mas ainda assim eu tenho que lidar com essa realidade. Ele é nosso, não é? Então eu acho que é uma coisa para os pais pensarem. Quando meu filho é meu filho, é só quando ele merece aplauso? É só quando ele é admirável? Como é que eu lido com os problemas de desenvolvimento do meu filho, com as contradições do meu filho, com as dificuldades de adaptação do meu filho? Nesses momentos eu olho para ele e passo que sensação para ele? Porque quando é uma parte que é contada na história, que quando o pai tá aí nessa conversa, tentando lembrar de como foi a criação dele, o que ele fez de certo e de errado, tem um momento em que ele fala assim: eu queria que ele fosse mais durão, levei ele pro futebol, mas ele não tinha jeito, era desengonçado, acabava sendo goleiro, todo mundo tirava sarro dele. E o pai, ele admite que sentia vergonha, e nesses momentos ele não conseguia fixar os olhos no filho, ele não conseguia nem olhar pro filho. Quer dizer, o filho estava sendo alvo de chacota, porque aquilo não representava quem o filho era, ele não estava se adaptando àquilo. E o pai sente vergonha. E quando ele se vê diante dessa vergonha que ele sente do filho, quando ele se vê diante desse cenário em que as pessoas fazem chacota, ele não consegue olhar para o filho. No meu livro, eu vou abordar longamente esse assunto do olhar e do impacto do olhar sobre os filhos. Quando o garoto está conversando com a psicóloga, que está tentando investigar o que estava acontecendo com aquele menino para ele chegar nesse ponto da tragédia, e ela começa a investigar sobre como que era a relação dele com o pai. O menino reluta muito para falar do pai, a gente vê que é um ponto de dor nele. E aí, em dado momento, ele conta essa mesma história do futebol. E ele conta que realmente deixou o pai frustrado e que ele percebia isso.
porque o pai não conseguia olhar para ele naqueles momentos. Não conseguia olhar nos olhos dele. Bom, isso é muito interessante porque quando é que eu desvio os olhos do meu filho? A gente tem uma ilusão de que eu acho que muitas e muitas vezes, quando as pessoas têm a ilusão de ter filhos, elas imaginam tudo de lindo e de puro. Mas se desenvolver enquanto ser humano é caótico, é uma bagunça. Nem sempre é lindo e puro. É uma grande tempestade em que você é jogado. Eu preciso me adaptar a esse mundo, eu preciso entender quem eu sou. E a gente tem que perceber que os pais que nos trazem para esse mundo e que estavam aqui antes da gente, eles têm um peso absurdo na nossa vida, porque a gente entende que eles nos conhecem mais do que a gente mesmo até. Se essa pessoa que me trouxe para o mundo e que estava sendo testemunha da minha existência, até quando eu não estava consciente direito ainda, quando eu era só um bebê, se essa pessoa olha para mim como se eu fosse um caso perdido, se ela desvia o olhar de mim quando eu tenho dificuldade, quando eu não estou dando certo, quando eu estou atrapalhado, eu começo a internalizar a mensagem de que talvez eu seja um caso perdido. Talvez eu não tenha um bom papel no mundo. E aí é muito interessante porque tem um momento em que a psicóloga pergunta pra ele assim: o seu pai é carinhoso? E aí ele fala: não, que coisa estranha. Como se um pai ser carinhoso com o filho fosse estranho. Então aí a gente extrai uma informação. O pai não era carinhoso com ele. Mas ao longo dos episódios a gente vê que ele é carinhoso com a menina. Ele abraça ela, ele se preocupa com ela, ele ouve. Só que ele não é carinhoso com o filho porque o próprio menino admite que seria estranho o pai ser carinhoso com ele. Aí a gente tem uma outra informação. Quando, novamente, o pai e a mãe estavam lá, pensando sobre onde eles tinham errado, dentro do quarto, e o pai dele começa a pensar em como ele foi criado, o pai começa a pensar em como era a relação com o pai dele, ou seja, o avô do menino. Ele diz assim: o meu pai batia em mim, ele era muito surrado pelo pai. Então aí a gente entende que provavelmente a ideia que ele tinha de criação de homem não é uma relação afetuosa de amor. Mesmo assim, ele disse: eu disse pra mim mesmo que eu não ia repetir o mesmo com meu filho. Então é interessante que ele teve uma criação conflituosa de agressão até, né? Que é muito grave. Ele decidiu fazer diferente. Ele falou assim: não vou bater no meu filho. Olha que grande passo ele deu. Mas teve um outro passo que ele não conseguiu dar. Ele não conseguiu estabelecer uma relação de afeto e de carinho com o filho. Ele conseguiu não ser agressivo, mas ele não conseguiu ser carinhoso. Ele ainda tinha bloqueios na afetividade com o filho homem. Por isso que ele diz assim: eu queria que meu filho fosse durão, eu levei ele pro futebol, eu levei ele pro boxe, nada funcionava, ele queria desenhar. Então, ele conseguiu quebrar muito do que o pai dele fazia, para não repetir, mas ele não conseguiu chegar a alcançar essa afetividade e esse olhar para a identidade do filho que não se encaixava naquele homem durão que ele achava que o filho tinha que ser.
E aí a outra pergunta que eu quero trazer é, diante de tudo isso, quanto que a mente aguenta? Porque, veja bem, esse pai que aparece na série, ele era surrado. Ele não virou um assassino. Ele virou um homem de bem, que tem um bom papel na sua família, que tem um bom papel como cidadão. O filho dele teve essa figura paternal. Um bom exemplo. Um bom exemplo. Ainda que ele tivesse limitações no afeto, um bom exemplo. Mas essa vergonha que ele sentia do filho, esse desvio de olhar, pode ter ferido esse menino mais do que uma surra. E aí é por isso que eu tô perguntando isso. Quanto que a mente aguenta? As pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes. E essa rejeição meio velada que o pai sentia dele significou um ferimento bastante grande, como uma ferida deixada na carne viva, que quando você mexe de novo dói muito. Então, quando esse menino ele vai experimentar rejeição de novo, aquilo dói cada vez mais. E aí ele experimenta a rejeição de novo e aquilo dói cada vez mais. Até o ponto dele começar a se ver de uma forma equivocada. Durante a conversa com a psicóloga, ele diz: eu sou feio. E aí ela diz assim: mas como que você se sente com isso? E aí ele diz: como assim? É isso que você tem pra me dizer? Você não tinha que falar que eu não sou feio? Olha que interessante. Ele afirma que ele é feio. Mas ele tá esperando que ela diga pra ele: não, você não é feio. Será que isso não quer dizer que no fundo ele sabe que ele não é feio? Mas o olhar dele pra ele mesmo não é suficiente. Ele precisa que outra pessoa diga pra ele, para que aquilo tenha validade. Ele não é capaz de acreditar no próprio olhar dele para ele mesmo. Ele precisa que outra pessoa olhe para ele e diga: não, você não é feio, para que isso tenha validade. Então, quando o meu olhar tem menos peso que o olhar dos outros, é porque, por algum motivo, ao longo do meu desenvolvimento, eu entendi que eu estava tão errado que eu não podia confiar nem no meu próprio olhar, no meu próprio julgamento. E aí eu começo a acreditar, não só que eu sou feio de rosto ou de corpo, eu começo a acreditar que eu sou feio de alma. Então a pessoa ela só é capaz de um nível de maldade muito grande quando ela já está convencida de que ela é feia por dentro. E isso é muito influenciado pela maneira com que as pessoas que nos criaram olhavam para nós. Porque acreditar que, para o ser humano acreditar que ele é bom, não é uma tarefa fácil. Não é algo automático. Eu não chego nesse mundo acreditando que eu sou bom. Eu preciso ser convencido disso, eu preciso que me digam. E as pessoas que vão me convencer disso, e as pessoas que vão me dizer isso, são as pessoas que me colocaram no mundo e que me criam. São essas pessoas que vão dizer pra mim, vão me olhar nos olhos e dizer: eu acredito que você é bom.
Inclusive tem um trecho no meu livro que diz isso. Gente, eu tava sem o microfone que eu ainda não acostumei a colocar essa parafernália. Coloquei agora. Desculpem. Então, tem um trecho no meu livro que eu escrevi assim: a prerrogativa de quem ensina deveria ser: eu vejo o que é bom em você e acredito em sua capacidade de produzir o que é bom, pois eu sei que você é bom. É engraçado porque tem um momento no filme que a parceira daquele investigador, daquele policial, ela diz algo muito parecido pra ele. E veja, ela tá falando com um homem. E esse homem diz assim: às vezes eu acho que eu não sirvo para ser pai do meu filho. Então, assim, a gente fica a vida inteira se sentindo insuficientemente bom. Até depois que a gente é adulto, que a gente amadureceu, a gente ainda vai continuar com esse conflito de que é insuficientemente bom. Isso nunca vai passar. Mas imagina como é para uma criança, como que é para um adolescente, que está tentando entender qual é a própria identidade e qual é o papel dele no mundo. Como é que ela vai se sentir se o olhar que o pai e a mãe têm dele, essas pessoas que colocaram ele no mundo, é justamente o contrário? Eu desvio o meu olhar. Eu tenho vergonha das suas fraquezas. Eu não quero olhar para aquilo que você produz que não está suficiente, que não está satisfatório. Então a gente volta lá para a primeira pergunta que eu fiz, né? Quando meu filho é meu filho? E quando ele está todo atrapalhado? E quando ele está realmente insuficiente, assim, no sentido de que a gente não é bom em tudo, é óbvio que não. A experiência de se fazer enquanto gente, de construir uma identidade, é uma experiência caótica, é uma experiência difícil. E aí quando esse policial diz pra ela, às vezes eu sinto que eu não sou bom pra ser pai do meu filho. Ela diz pra ele assim: eu conheço você. Olha que interessante. Eu conheço você. A gente volta pra coisa do olhar, né? Eu te vejo. Ou seja, eu vejo quem você é. Eu conheço você. Aí ela diz: você confia em mim? Aí, por fim, ela afirma: eu sei que você pode ser um bom pai. Então, a gente está falando de um adulto. Agora vamos pegar a criança diante dos pais. Não tem, como eu disse, ninguém que conheça mais a criança do que os próprios pais. Tô vendo se esse negócio tá ligado. Não tem quem conheça mais a criança do que os próprios pais. Porque a criança, vamos entender isso, a criança não se conhece. Ela tá tentando se conhecer. A criança não se conhece. O adolescente não se conhece ainda. Ele tá num processo de se conhecer. Mas ele tem essa sensação de que o pai e a mãe conhecem ele melhor do que ele mesmo. Se esse pai e essa mãe tiverem esse olhar aqui pro filho: eu conheço você, você confia em mim, isso é laço de confiança. Eu sei que você pode ser bom. Isso é fé. Então a gente tem que entender que a relação que a gente estabelece com o filho tem que ser um laço de confiança e um olhar de fé. Então a gente chega na próxima pergunta que eu queria trazer: o que nos sustenta na vida? O que é que nos sustenta na vida? São os laços. Como que eu estabeleço esse laço com uma pessoa?
confiança e fé. Novamente, a criança não se conhece, ela está tentando construir a identidade dela, ela se sente estranha, ela se sente inadequada muitas vezes. Então, assim, aquele garoto na série, ele já tinha cometido uma coisa muito grave, e é óbvio que as pessoas já estavam olhando para ele com um olhar de estou diante de uma monstruosidade, não é? Elas já estavam olhando para ele assim, com a sensação de estar diante de uma monstruosidade. Mas trazendo para uma escala muito, muito menor, a gente vai para o mundo e a gente vai sofrer bullying, vai sofrer com esse olhar em cima da gente, que muitas vezes olha pra gente como se tivessem diante de um monstro mesmo, não é? Nossa, isso vai acontecer várias vezes. Muitas vezes a gente não vai ser bem visto, não vai ser bem aceito, vai sofrer humilhação, bullying. E isso é terrível, mas os seres humanos estão sempre aí mostrando a sua crueldade. Quando eu tenho uma base na minha criação em que as pessoas olham para as minhas... em que as pessoas olham para os meus problemas de desenvolvimento com aceitação, aquela aceitação que existe no amor gratuito, eu tenho muito mais força para lidar com essas rejeições que eu vou encontrar lá fora. Mas e quando é o meu pai que desvia o olhar quando eu sou chacota no time de futebol, como na série? Quando é o meu pai que não consegue olhar para mim? A gente tem que pensar que a criança, ela precisa dessa aceitação dos pais. Ela busca isso até como um mecanismo de sobrevivência, porque o bebê, ele depende dos pais para sobreviver. Então a gente está sempre buscando essa aceitação e esse pertencimento e esse amor incondicional. Então no momento que a gente percebe que a gente não está sendo visto como digno disso, aí isso se torna uma ferida emocional, que vai fazer com que a gente fique buscando por esse amor. Que eu preciso dele lá no meu inconsciente, desde que eu nasci, eu preciso desse amor para sobreviver. Então a gente vai ficar em busca desse amor. Mas aí eu não encontro esse acolhimento do amor incondicional. Eu encontro uma pessoa que está olhando para mim como se não tivesse muita fé. Esse menino não dá pro futebol, não dá pro boxe, não quer desenhar, é esquisito, não se adapta, me faz passar vergonha nos lugares. Não se estabelece um laço. Esse laço que é um laço de afetividade que tem que existir para me sustentar até que eu seja forte enquanto indivíduo e entenda a minha identidade. Aí as pessoas podem dizer, mas essa é uma reação humana do pai, não quer dizer que ele não ama o filho. Gente, é uma reação humana do filho também se ferir com isso. E é uma reação humana do filho não conseguir acreditar nesse amor diante disso, né? Então, como você reage diante das dificuldades que o seu filho encontra no seu desenvolvimento, no seu crescimento? Porque muitos pais, eles adotam a estratégia da humilhação, eles adotam a humilhação como estratégia. Eles acreditam que humilhação é ferramenta de educação. Há pessoas que humilham os seus filhos quando eles não têm um bom desempenho em qualquer coisa que se propõe a fazer. Então, e acham que estão educando. No caso da série, ele não sofreu humilhação do pai. Ele só percebia no olhar. E é por isso que os pais têm que entender que não é só o que eu digo, não é só o que eu faço, é como eu olho
para o meu filho. Aí você vai falar, não, mas aí você está transformando a vida dos pais numa tarefa muito difícil. Ser pai é uma tarefa muito difícil. Ser pai e mãe é tarefa dificílima. Quer dizer que a maneira como eu olho para o meu filho tem um impacto forte no meu filho, fortíssimo. E aí essa pessoa que não encontrou esse olhar de amor incondicional no pai e na mãe, ele vai sofrer muito com outras rejeições que ele tiver que lidar na vida, né? E é muito interessante que no episódio em que ele tá tendo aquela conversa com a psicóloga, ele tá diante de uma pessoa que sabe a verdade ali naquele momento. Ela sabe a verdade. Mas ela tá tratando ele com muita humanidade. E aí, qual é a sensação que ele tem? De que ele tá criando um laço. Esse laço que ele buscava ter com os pais, mas que não sentia de fato. E aí quando ela fala assim, olha, essa é a nossa última sessão. Quando ele percebe que é a última sessão, ele percebe que ele não estava construindo um laço ali. Que ela vai embora. Mas tudo que ele queria era um laço. E aí ele fala assim, você não gosta de mim? E aí a gente chega no ponto. Eu não sou gostável. E essa ideia de não sou gostável, não sou suficiente, não sou digno, ela faz com, tudo isso faz com que esse garoto vá desenvolvendo uma personalidade que a princípio ali no que a gente está vendo daquela sessão com a psicóloga parece de uma personalidade narcisista com traços mais graves, né? Porque ele fica revoltado quando ela assume sua posição ali de autoridade. Ele não suporta a autoridade. Ele não suporta que digam para ele o que fazer. E quando ele fala para ela sobre a rejeição que ele sofreu da menina, a vítima do crime, ele se mostra indignado por aquela menina não ter percebido que ele era melhor que todos os outros garotos. Então a gente tem um fator aí de compensação. Não me sinto amado por ninguém. Aí eu começo a ter essa compensação. Eu sou superior a todo mundo. Que é uma maneira de negar o quanto eu sofro com essa ausência de amor e de apreciação dos outros. O que eu estou sentindo é que ninguém me ama e ninguém me aprecia enquanto pessoa. Então eu começo a ter uma apreciação exagerada de mim mesmo, um conceito exagerado de mim mesmo, como se eu fosse grandioso demais, maravilhoso demais, espetacular, superior, porque eu estou tentando compensar essa completa falta de afeto e de laços, de vínculos, de amor gratuito, né? Então ele tinha uma sensação ali de que aquela mulher, a psicóloga, o aceitava como ele era, né? Ele começa a projetar tudo o que ele esperava, por exemplo, dos pais, né? Que é essa aceitação, esse afeto nela. Mas ela era só uma psicóloga que estava ali para investigar as coisas, né? E aí quando aquilo termina, a sensação que ele tem é: eu não tenho como estabelecer esse laço com ninguém. Por isso que ele fica desesperado, né? Então o que a gente vê no garoto da série? A gente vê que ele tem um buraco afetivo, ou seja, ele não estabeleceu um laço, um vínculo afetivo real, forte o suficiente com os pais. A sua identidade foi se formando de uma forma fraca porque ele não era aceito nas próprias características, porque ele estava causando vergonha por ele ser como ele era, então ele acaba sufocando a própria identidade,
sufocando aquela sensibilidade artística que ele tinha. Então a sensibilidade artística sendo sufocada é uma coisa que deve representar muitas outras sensibilidades que ele deve ter ido sufocando para não desapontar aquele pai que queria que ele fosse um homem durão, né? Isso faz com que ele fique com sentimentos bastante desorganizados, né? A gente vê, inclusive, nos picos de raiva que ele tem na sessão com a psicóloga, aí ele baixa totalmente, senta, parece que ele cai em si, mas ele vai ficando com raiva de novo, vai subindo e vai entrar num ataque de fúria de novo, aí ele baixa de novo, né? Como se as emoções dele estivessem desgovernadas. Ele não sabe o que fazer com aquilo, né? Ele não sabe como administrar os próprios sentimentos. Porque na criação dele, ele estava sendo dirigido para sufocar e reprimir, na verdade, né? Então, como é que eu aprendo a administrar algo que eu tenho que ficar suprimindo e negando e rejeitando, né? E a coisa interessante também de ele não querer tocar na imagem do pai, né? A mãe menciona naquela conversa do quarto com o marido, ela menciona que esse menino idolatrava o pai, como a maioria dos filhos, né? A maioria dos filhos idolatra a figura do pai e da mãe. É sempre natural que isso aconteça, né? Na adolescência eles vão se distanciando um pouquinho dessa idolatria, mas principalmente quando são crianças, né? Nessa primeira infância existe esse sentimento de idolatria dos pais, né? E ele ainda tá nessa fase em que ele não quer tocar na imagem do pai, ele não quer admitir as questões que ele tem em relação ao pai. Então ali existe uma dor, mas ele não quer tocar na imagem do pai. Por isso que quando a psicóloga começa a tentar desenvolver esse assunto, ele não reage nada bem. E aí a última pergunta em que a gente chega é... Porque a primeira pergunta tinha sido: quando meu filho é meu filho, né? Só quando ele me dá orgulho? Só quando ele faz as coisas de maneira bela e bem sucedida, né? Quando a professora vem com uma notícia que não é tão bonita, que não é tão agradável, eu falo que a culpa é da professora, da escola, da diretora, do amigo, da meteorologia, mas não é do meu filho, né? Então, quando que o meu filho é meu filho, né? Quando que eu vou conseguir mostrar que eu dou conta? Eu preciso mostrar para esse filho que eu dou conta daqueles momentos em que ele não está se adaptando, em que ele está se esforçando para encontrar o caminho dele e quem ele é, né? Eu estou ali para dar suporte, não para desviar o olhar, né? Não para fazer de conta que o problema não existe. Mas daí a gente chega no outro ponto que é: ok, crescemos. E muitos de nós crescemos em lares caóticos, tivemos criações difíceis, tivemos pais negligentes que não sabiam o que estavam fazendo, fomos criados em ambientes terríveis, fomos criados por pessoas cruéis ou simplesmente pessoas ignorantes, pessoas confusas, pessoas que não conseguiram estar presentes, muitas vezes fomos abandonados. 1 milhão de cenários, uns piores, outros melhores. Mas quando é que eu me torno de mim mesmo, né? Ou seja, quando que o meu olhar vai ser suficiente e eu não preciso que a outra pessoa me diga que eu não sou feio para acreditar que eu não sou feio, né? Quando que eu me torno de mim mesmo e não sou mais aquilo que fizeram de mim? Quando que eu acredito no meu olhar e eu acredito que me fazer feio ou bonito é um trabalho meu, pessoal? Em última instância, está nas minhas mãos e no poder da minha vontade, daquilo que eu determino que eu quero ser, né? Porque muitos de nós talvez tenhamos tido laços fortes com a nossa família, com os nossos pais. Muitos de nós tivemos laços fracos, quase que se quebrando, né? E muitos de nós não tivemos laços.
muitos de nós, muitos, não tivemos laços de fato reais, laços reais com aqueles que deviam nos amar mais do que todos os outros, que são os nossos pais, que deviam nos aceitar mais do que todos os outros, que deviam confiar em nós mais do que todos os outros. Talvez a gente simplesmente não tenha tido mesmo. E nesse caso, como é que eu construo uma identidade forte? Como é que eu assumo a responsabilidade por essa construção de mim mesmo e me mantenho de pé, mesmo sem ter nunca tido essa fé, esse olhar de amor incondicional sobre mim? Como é que eu posso acreditar na minha própria bondade, na minha capacidade de ter um papel bom no mundo? Como é que eu acredito que eu sou bom o suficiente? E aí a pergunta é: suficiente para quem, né? Eu acho que a gente precisa alcançar o ponto em que a gente tem que perceber que no fim a gente tem que ser suficiente pra gente mesmo. O que é ser suficiente para si mesmo? É, primeiro, saber quais são os próprios valores. Preciso saber quem eu quero ser e acreditar nessa minha escolha de quem eu quero ser e no poder das minhas decisões. Apesar da descrença dos meus pais, apesar das humilhações que eu posso ter sofrido, apesar dos olhares de desconfiança, eu preciso perceber o que o olhar dos outros fez que eu acreditasse sobre mim e que está completamente equivocado. Porque não dá para eu ficar esperando a vida toda que alguém me diga que eu não sou feio. A minha beleza é uma escolha pessoal. Eu não estou falando da aparência física, quer dizer, falo também, mas eu estou falando da beleza de caráter, a beleza de alma, a beleza que eu carrego enquanto ser humano. Ela não pode depender do olhar dos outros. E o que eu faço quando eu não tenho laços? Quando você não tem laços, você tem uma tarefa muito mais difícil. Porque os laços, eles nos seguram. Se você não tem laço, é mais difícil de ficar de pé. No entanto, se você conseguir ficar de pé sem esses laços, você se torna muito, muito forte mesmo. Se você consegue ficar de pé sem nenhum laço te segurando, sem um pai presente, sem o amor da sua mãe, sem a amizade dos seus familiares, sem gente te apoiando, torcendo por você, sem ninguém que acredite no que você faz, sem nenhum olhar de fé, sem qualquer amor incondicional, se você ainda assim está de pé, o mais provável é que você encontrou um caminho, você encontrou uma maneira de caminhar sem muletas. Você encontrou uma força que pouca gente tem para ficar de pé. É muito difícil acreditar no amor quando não se teve laços suficientemente fortes, quando não se teve afeto. Então o que eu diria é, uma pessoa que se manteve de pé sem laços, ela tem que ter uma identidade muito, muito forte. E ela tem que acreditar no amor mais do que todas as outras pessoas. Porque ela teve que lidar com a ausência dele. E mesmo assim continuar acreditando na bondade humana. E mesmo assim continuar acreditando que vale a pena ser bom. E que é possível dar amor sem receber amor. Essa é a coisa mais incrível do ser humano.
Esse talvez seja o ser humano mais admirável. Aquele que consegue distribuir amor sem ter recebido amor. Então, sabe aquelas palavras que a parceira do policial diz pra ele? Eu conheço você, você confia em mim, eu sei que você pode ser bom. Ela falou bom pai, né? Mas vamos pegar o bom em geral. Todo mundo tem que chegar um dia nesse ponto em que é capaz de dizer pra si mesmo, eu me conheço. Porque aí eu não dependo mais de alguém que me conheça e me diga o meu valor. Eu me conheço. Eu confio em mim. Porque aí eu não preciso mais de um olhar de fé dos outros para acreditar no meu potencial. Eu confio em mim. E eu sei que eu posso ser bom. E esse eu sei que eu posso ser bom tá dentro de uma esfera de nos dar permissão. Porque tantas e tantas vezes as pessoas vão olhar pra gente como se a gente não pudesse, como se a gente não tivesse permissão. Então eu sei que eu posso ser bom, eu sei que eu posso ser feliz, eu sei que eu posso crescer, eu sei que eu posso conquistar as coisas que eu quero, eu sei que eu posso me tornar quem eu quero me tornar. A permissão para ser quem a gente é tem que partir da gente mesma. Se eu ainda tô dependendo desses olhares que acreditam em mim, eu tô entregando o poder que eu deveria ter sobre a minha vida para outras pessoas. Quem me permite ser, sou eu mesmo. E no fim das contas, ninguém precisa acreditar que eu possa ser bom além de eu mesmo. Mas até que o ser humano seja forte o suficiente para ter essa capacidade de decidir quem quer ser e acreditar na própria força de ser, é realmente muito mais fácil, um caminho muito mais suave, quando os pais têm esse olhar de fé e criam esse laço verdadeiro, real e forte de amor incondicional com os filhos. Que não é um laço que prende, mas é um laço que une, que faz com que o filho tenha certeza desse amor incondicional e dessa fé que os pais têm na capacidade que ele tem de ser uma pessoa boa no mundo. Bom, é isso que eu tinha que dizer. Bom, é isso que eu tinha a dizer sobre adolescence e nós nos vemos por aqui. Tchau, tchau, pessoal, até!